Vamos resolver nossa primeira lista de exercícios de raciocínio lógico proposicional. Se você chegou nesse vídeo por acaso, faça aí o download da nossa apostila, cujo link está na descrição do vídeo. Assista a nossa primeira aula, o link está lá na apostila, ou então aí no link da playlist que eu também estou colocando na descrição do vídeo. Tenta resolver os exercícios e aí depois volta para cá. Questão de número 1. Proposição lógica é uma frase que se pode valorar por verdadeiro ou falso. Nesse sentido, são proposições lógicas. Então, veja, nós temos aqui 5 linhas e nós vamos ter que pegar cada frase dessa aqui e julgar se ela é ou não uma proposição para depois fazermos aqui o julgamento de qual é a alternativa correta. Então, em primeiro lugar, Pedro é carpinteiro. Ele está afirmando que Pedro é um carpinteiro. Logo, isso aqui ele é uma proposição, certo? Então, isso aqui é proposição. Vamos colocar um P aqui de proposição. 2. José anda de motocicleta. Ele está falando que esse homem anda de motocicleta. Então, proposição também. Aqui ele está dizendo, ande devagar, José. Veja, ele não está afirmando nada. Ele está dando uma ordem, ande devagar. Eu não posso dizer que ele está fazendo uma afirmação falsa. Ele não está afirmando nada, ele está dando uma ordem. Então, esse aqui não é proposição. Vamos colocar um xizinho aqui. Bom, 4. Carlos comeu pastel. Isso é uma proposição. Ele está afirmando que Carlos comeu um pastel. E, 5º, Pedro, faça esta casa. Talvez ele seja um pedreiro. Veja, ele não está afirmando, ele está ordenando uma coisa. Então, isso aqui não é proposição. Quais são proposições, então? A 1, a 2 e a 4, certo? A 3 e a 5 são ordenanças, então não são proposições. Qual é, então, a alternativa correta? 1, 2 e 4. Então, ele está dizendo aqui aonde? Na letra B, que as linhas 1, 2 e 4 são proposições. Correto. Questão 2. Em questões de raciocínio lógico, utilizam-se sentenças que são expressões de um pensamento completo, compostas por um sujeito e por um predicado. Por exemplo, Joaquim trabalhou ontem no mercado. É uma sentença. Entre os vários tipos de sentenças, existe a imperativa, quando há uma mensagem de ordem. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta uma sentença do tipo imperativa. Então, nós vamos ler aqui as 4 e vamos identificar qual delas está fazendo aqui um imperativo, ou seja, está expressando uma ordem. A. O dia está lindo. Isso aqui não é uma ordem, mas sim uma contemplação. B. O computador não liga. Ele não está mandando ninguém fazer nada. Ele está apenas reclamando. C. Irá chover no próximo domingo? Isso aqui é uma pergunta. E D. Resolva sua prova com atenção. Veja, isso aqui é uma ordem. A gente poderia até colocar aqui um ponto de exclamação. Então, está dizendo, olha, resolva sua prova com atenção. Então, a letra D é a alternativa correta da questão 2. Questão 3. Dentre as sentenças a seguir, aquela que é uma sentença aberta é. Bom, o que acontece? A gente aprendeu que sentença aberta ela tem várias características, e uma delas é que aparecem letras nas equações, ou seja, incógnitas, valores que eu desconheço que impedem o julgamento de verdadeiro ou falso de uma equação. E aí, quando nós olhamos para essa questão, nós ficamos pensativos, porque a letra A tem letra, a letra C tem letra e a letra D também tem letra. Tem a incógnita X em todas elas. Então, parece que tem mais de uma sentença aberta, mas a questão só quer uma delas. Então, nós vamos ter que resolver esse problema. Mas, de cara, a gente já elimina a letra B, porque a gente sabe julgar se 7 mais 3 é 11 ou não. Qualquer pessoa sabe julgar se 43 menos 1 dá 42 ou não. Então, a B e a E certamente são proposições fechadas. Mas e agora? Eu preciso de uma aberta, e parece que tem 3 abertas aqui.
E aqui é onde entra a pegadinha e a gente vai resolver o problema. Então, veja só, o que faz uma sentença ser aberta é a incapacidade que eu tenho de julgá-la como verdadeira ou falsa. Mas, ainda que tenha incógnitas, a gente consegue tirar conclusões em algumas delas. Então, vamos lá. Ó. 3x mais 4 menos x menos 3 menos 2 vezes x. O que acontece? Eu tenho 3x aqui, eu tenho menos 1x aqui, tá? Porque menos x é a mesma coisa que menos 1x. E aqui eu tenho menos 2x. 3x menos 1x dá 2x. 2x menos 2x é 0. Então, perceba que eu acabei eliminando as letras. Então, isso aqui pode ser escrito sem prejuízo nenhum, onde eu elimino todas as letras. Por quê? Porque elas, quando somadas, deram 0. Então, ficou 4 menos 3 igual a 0. O que parecia ser uma sentença aberta, na verdade, é uma sentença fechada, porque eu consigo, de fato, eliminar as letras apenas fazendo as operações com as incógnitas. Então, está provado que a letra A é uma sentença fechada, embora apareça uma letra. Então, essa questão, ela, com certeza, pegou muita gente na hora da prova, porque ficaram malucos vendo esse tanto de letra. Então, vamos ver aqui a letra C agora. A letra C parece ser uma sentença aberta, mas não é. Por quê? Bom, por que a gente considera a sentença aberta mesmo? Porque não consigo julgar. Mas é fácil julgar isso aqui porque nós conseguimos julgar isso aqui como verdadeiro ou falso. Por quê? Não importa o que o zero valha, certo? Sempre nós saberemos que essa proposição vai ser falsa. Por quê? Qualquer valor que o x assuma, sempre a resposta vai ter que dar 0. E aqui ele está dizendo que vai dar 5. Então, embora eu tenha uma incógnita, a questão é que não importa o valor dela. Qualquer valor que eu jogar aqui vai dar falso. 0 vezes 0 dá 0. 0 é diferente de 5, então eu sei que ela é falsa. 0 vezes 1000, né? Digamos que o x vale 1000. 0 vezes 1000 dá 0. Então, no caso, vai dar falsa. Então, essa proposição ela é fechada, porque, embora tenha uma incógnita, não importa que valor ela assuma, sempre ela vai dar a mesma coisa, sempre ela vai dar falsa. Então, essa proposição ela aqui é, de fato, uma proposição, uma sentença fechada e não uma sentença aberta. Ok? Então, na primeira, ela é fechada porque a gente conseguiu se livrar das letras. Na C, ela é fechada porque, embora eu não saiba quanto o x vale, não importa. Sempre vai dar falsa no final, certo? Questão 4. Analise as sentenças a seguir e marque a sequência correta das sentenças. 1. Donald Trump é governador do Maranhão. Essa sentença ela é aberta ou fechada? Ela é fechada. Ela fala quem é o indivíduo, fala de onde ele é o governador. Se isso é verdade ou mentira é outra história, mas é fato que essa proposição ela é fechada. Isso já elimina de cara as alternativas A e B, que começam dizendo que ela é aberta. Tá bom? Continuando. 5 mais 5 igual a 10. Isso é uma sentença fechada. Eu consigo dizer se isso é verdade ou mentira, sem problema nenhum. Então, fechada. As duas estão dizendo que é fechada. Então, continua. 3. Ele disse que A mais B é igual a 15. Não sei. Depende de quanto vale A, depende de quanto vale B para isso aqui ser verdade, certo? Então, essa sentença é aberta, como ambas estão dizendo que é aberta. 4. Ele é engenheiro. Bom, essa sentença ela é aberta, porque quando ele fala ele, eu não sei quem é ele. Então, fica aí uma incógnita. Então, ele não me disse de quem está falando. Assim, nós temos uma sentença aberta conforme a alternativa C. Questão 5. A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos.
Esses princípios foram inicialmente postulados por Aristóteles, de 384 a 322 a.C., e até hoje dão suporte a sistemas lógicos. Tais princípios são os princípios que a gente explicou lá na nossa aula 1. Que princípios são esses? São esses aqui da letra D. O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. A alternativa D é a alternativa correta. O princípio da identidade, que garante que toda proposição é igual a ela mesma, né? Não importa onde ela aparecer, ela sempre vai ter essa relação, sempre vai assumir o mesmo valor. Da não contradição, que ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E do terceiro excluído, que exclui uma terceira possibilidade, ou é só verdadeiro ou é só falso. Questão 6. Um dos princípios fundamentais da lógica é o da não contradição. Segundo este princípio, nenhuma proposição pode ser simultaneamente verdadeira e falsa sob o mesmo aspecto. Uma das razões da importância desse princípio é que ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento, sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Assim sendo, o princípio da não contradição, letra A, fornece pouco auxílio lógico para investigar a legitimidade de descrições. Isso aqui não é verdade. O princípio da não contradição oferece grande auxílio. Se você está julgando um caso e você encontra afirmações contraditórias, um dizendo que certa coisa é mentira e o outro dizendo que é verdade, então nós temos aqui algo importante a ser investigado, certo? Há um problema a ser resolvido porque o assunto não bate. Então, o princípio da contradição ele oferece grande auxílio. O problema da letra A é esse pouco aqui. Se ele tirasse esse pouco e dissesse fornece auxílio lógico, ou então colocasse fornece muito auxílio lógico, ela estaria certinha. Então, risca esse nome pouco aí, porque foi ele que fez a sua alternativa ficar errada. B. Permite conciliar descrições contraditórias. Como é que é? Conciliar descrições contraditórias? Como é que eu vou conciliar duas coisas que estão se chocando? Não tem como. Aí ele fala conciliar descrições contraditórias entre si e relativizar conclusões. Eu não posso relativizar conclusões, eu tenho que chegar a uma conclusão clara. Ou isso aqui é verdade ou isso aqui é mentira, certo? Então, essa aqui também está errada. Nada de conciliar coisa contraditória. Na verdade, o princípio da não contradição vai contra isso. Ele vai evitar a contradição. Questão 7. Acerca dos princípios de raciocínio lógico, analise as seguintes afirmativas. Primeira, o princípio da identidade indica que uma proposição verdadeira é verdadeira e que uma proposição falsa é falsa. Isso aqui está correto, certo? Ele quer que a gente avalie aqui quais estão corretas de verdade. Isso aqui, de fato, é. O princípio da identidade, ele sempre assume isso. Com a proposição verdadeira, ela é verdadeira e com a falsa é falsa. Como é que a gente usa isso? O cara começou resolvendo um exercício, concluiu com a proposição P era verdadeira. Se ele concluiu no início do exercício que ela é verdadeira, ele vai arrastar até o final dessa questão esse entendimento. Aonde apareceu uma proposição P de novo, se ele concluiu que ela é verdadeira, ele sempre vai partir do pressuposto que ela é verdadeira. Porque uma proposição ela é sempre idêntica a si mesma, certo? Então, se ela apareceu em um lugar, você concluiu que ela é falsa, se ela aparecer de novo, você já sabe que ela é falsa, porque ela é idêntica, elas são iguais. Estamos falando da mesma coisa. Uma mentira no começo será uma mentira no final. 2. O princípio da não contradição indica que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso mesmo. Ela não pode ser as duas coisas. Ou é uma ou é outra, senão ela se contradisse. Então, essa também está correta. Terceira, o princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir um terceiro valor lógico. Não! Esse negócio de poderá aqui está errado. O princípio do terceiro excluído faz dizer o seguinte, não há uma terceira opção. Não há um terceiro valor lógico, só há dois, verdadeiro ou falso. Ele está dizendo o contrário do que o princípio diz.
princípio do terceiro excluído já fala, ele exclui uma terceira opção, só existem duas. E aqui ele está dizendo que ele permite um terceiro. Não. Tá? Assim, só a 1 e a 2 são verdadeiras, ou seja, a alternativa A. 8. Em lógica pelo princípio do terceiro excluído. Letra A. Uma proposição falsa pode ser verdadeira e uma proposição falsa pode ser verdadeira. Na verdade, ele disse duas vezes a mesma coisa usando aqui o conectivo E. Bom, isso aqui não é verdade. Uma proposição falsa não pode ser verdadeira. Uma proposição falsa, ela sempre será falsa. Isso aqui ensina o princípio da identidade. Toda proposição é igual, ela é a mesma. Então, isso aqui não é o princípio do terceiro excluído e nem qualquer outro princípio, porque, na verdade, ele está referindo o princípio da identidade. B. Uma proposição verdadeira pode ser falsa, mas uma proposição falsa é sempre falsa. Errado também. De novo, ele está referindo o princípio da identidade. Eu não posso ter uma proposição verdadeira que seja falsa. Se num lugar ela é verdadeira, ela sempre será verdadeira. Ponto final. C. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Exatamente, essa é a correta. Esse é o princípio do terceiro excluído. Ou eu julgo ela como verdadeira ou julgo ela como falsa. Não tem outra possibilidade. Meio certo, meio errado, não existe isso. O terceiro excluído diz exatamente isso aqui. Ou é verdade ou é falso. Se tiver meio certo, então eu considero totalmente falsa. Não tem um meio termo aí. Bom? Vamos só julgar as demais para a gente ir amadurecendo essa ideia dos princípios. Eu falei para você que a A e a B ferem o princípio da identidade. Na letra D, ele diz, uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Isso é verdade, isso aqui é o princípio da identidade. Sempre que eu tiver uma proposição verdadeira, em qualquer lugar que eu usar ela, ela será verdadeira. E se ela for falsa no começo, lá no final ela continuará sendo falsa. Princípio da identidade. Mas por que ela não é a alternativa correta? Porque ele está perguntando para a gente do princípio do terceiro excluído. A letra D não fere nenhum dos princípios, mas não é o que ele está me pedindo. Letra E. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso aqui é verdade. Princípio da não contradição. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ela não pode se contradizer. Então, a D e a E não tem nada de errado nelas. Elas estão enunciando o princípio corretamente, mas não o princípio que ele está me pedindo, que é o princípio do terceiro excluído. Bom, essa foi a nossa primeira lista de exercícios, usando aqui uma aplicação para a nossa aula de número 1. Baixe a nossa apostila, acesse lá a aula de número 2, ou então por meio da playlist, os links estão aí na descrição, certo? Revisa aí o material e bons estudos a você.